Uma explicação assim rapidinha sobre geometria plana, tá? Parte inicial, então, distância entre dois pontos, e eu coloco a seguinte situação problema. Sejam os pontos A, 4 e 2 e B, 8 e 5. Qual a distância entre eles? Então, primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar o ponto A e o ponto B. Então, vamos lá. 4 e 2. Marquei o ponto A. O ponto B, 8 e 5. Marquei, tá? O que a gente observa aqui? Que o ponto A, eu quero a distância do ponto A até o ponto B, tá? Eu quero essa distância aqui. Bem, notem o seguinte, então. Aqui eu tracei, né? Eu quero saber quanto mede daqui até aqui, certo? Como é que eu vou calcular isso? Bom, aqui a gente vai começar a origem da fórmula da distância entre dois pontos. Então, notem o seguinte, ó. Do 4 até o 8, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Então, esse pedaço daqui até aqui, ó, eu posso dizer que é 4. Do 2 até o 5, eu tenho 1, 2, 3 unidades. Então, aqui eu tenho 3, tá? Vocês observem que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me utilizar do Pitágoras, tá? Então, vamos ver. Então, d ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que são os dois catetos. d ao quadrado igual a 9 mais 16, d igual a raiz de 25, distância igual a 5, tá? Isso realmente é verdade, porque se eu pegar a régua aqui, ó, e medir quanto mede esse pedaço aqui, vocês vão ver que vai do, ó, centrei aqui no 0, no A, e vai até o 5. Realmente, essa medida é 5, certo? Bom, a partir disso, o que aconteceu? Começaram a criar uma fórmula, né? A partir dessa dedução lógica, se começou a chegar uma fórmula. Como é que eu obtenho esse 4? Ao invés de ficar contando como eu contei aqui, eu posso fazer 8 menos 4. Então, se eu chamar o ponto A de x1, y1, né, e o B, x2, e o y dele, y2 correspondente, eu posso dizer que esse pedaço daqui até aqui seria o quê? Seria x2 menos x1. Como eu fiz aqui, ó, 8 menos 4, que deu 4. Esse pedaço aqui poderia ser y2 menos y1, ou seja, o que eu fiz? 5 menos 2, que deu 3. Então, esse pedaço aqui seria y2 menos y1. Seria esse pedaço correspondente aqui, certo? E aqui eu teria o x2 menos x1. E aqui a distância. Então, a partir disso, dá para construir a fórmula da distância utilizando Pitágoras, tá? Então, vamos calcular aqui. Então, a distância entre A e B ao quadrado é igual ao x2 menos x1 ao quadrado, que corresponde ao 4, mais o y2 menos y1 ao quadrado, que corresponde ao 3 ao quadrado. Essa é a fórmula da distância, tá? Então, a partir disso, é que a gente começa a ter uma fórmula para calcular a distância, tá? Que é a distância entre dois pontos. Muitos autores colocam esse quadradinho para o outro lado na operação inversa, né? O inverso de elevado ao quadrado seria a raiz quadrada de. Então, também essa fórmula é muito utilizada. Vocês veem qual a forma que fica mais adequada ao problema que vocês estão tendo, tá? Então, essa também é a mesma fórmula, só que passada para o outro lado.